Randolfo Rodrigues quer Bolsonaro. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com você sobre essa fixação que o senador DPVAT, Randolfo Rodrigues, tem sobre a pessoa do presidente Bolsonaro. Bolsonaro tem há muito tempo problemas no Congresso Nacional. Você se lembra, quando ele ainda era deputado federal, a deputada Maria do Rosário e o Jean Willis, deputado na época também, cismavam de a todo momento querer chamar a atenção do presidente. Bolsonaro seguia reto, não dava atenção para nenhum dos dois, e a Maria do Rosário, por algum motivo agora, está mais sossegada, e o Jean Willis saiu do Brasil, abandonou o mandato, abandonou tudo, ficou muito chateado, foi para o exterior e hoje fica lá a vida inteira falando mal do nosso país lá fora. Bom, a gente pensa que assim, Maria do Rosário sossegou, Jean Willis foi embora, o Bolsonaro vai ter sossego, não é verdade? A verdade é que não. Agora, o Bolsonaro enfrenta uma outra perseguição, outra figura que é ficcionada ali desesperadamente na pessoa do Bolsonaro, que é o senador Fala Fino, o senador Randolfo. O Randolfo, ele ficou mais famoso no Brasil aí quando o Bolsonaro queria acabar com aquele seguro obrigatório, seguro DPVAT, que você tem que ter para andar com o seu carro na rua, e o Bolsonaro acabou com esse seguro, e Randolfo, usando a rede, portanto, se você tem algum candidato, alguma pessoa que você gosta na rede, fuja desse partido, porque depois que você se enrola nessa rede aí, amigo, tu vai virar janta, né? E aí, Randolfo e a rede foram correr lá no judiciário para garantir a todo cidadão brasileiro o direito de ser obrigado a pagar o DPVAT, mesmo sem transparência, sem você saber como que esse dinheiro é aplicado, onde que ele está guardado. E a gente sabe a dificuldade que é para quem precisa, quando sofre um acidente, conseguir receber alguma coisa aí desse seguro, não é verdade? Nessa CPI, o Randolfo, ele protagonizou algumas cenas engraçadas, né? Quando ele apresenta o áudio da grande doutora Mayra Pinheiro, quando ele mostra aquele áudio ali para todos, e ela fala de uma figura que tinha na entrada da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, e o Randolfo ele fica interessadíssimo, porque ela falou que tinha uma figura genitália masculina na entrada ali da Fiocruz, e naquele momento, rapaz, ele ficou alucinado. Tinha mesmo? Onde? Onde que guardaram? Cadê? Onde que eles conseguiram? Ele ficou curiosíssimo para saber, investigar aquela informação ali, e ele perdeu até o sentido. O presidente ali da comissão tentou, calma, Randolfo, calma e tal, para conseguir seguir os debates. Agora, depois de ficar ali alucinado com aquilo, a doutora falou alguma coisa sobre o presidente Bolsonaro. Depois de ficar alucinado com aquilo, com aquela figura, imaginando alguma coisa ali, ele começou a questionar a doutora a respeito do Bolsonaro. Então foi uma coisa que eu estava assistindo na CPI, eu achei muito curioso, né? Porque o sujeito está falando de uma figura que tinha na entrada lá da Fiocruz, e agora Bolsonaro, ele atrelou uma coisa a outra e quer porque quer que o Bolsonaro vá à CPI. Porque Bolsonaro não dá atenção para ele, né? E aí ele acha que, sendo obrigado, de forma compulsória, Bolsonaro vai estar lá, ele vai estar de alguma forma próximo à pessoa do presidente da República, né? Ele quer porque quer chamar essa atenção. E agora, é óbvio que isso criou um problema na CPI, porque o Bolsonaro indo à CPI, ele vai esvaziar por completo a discussão. E agora é muito importante que você atente para isso. Nessa semana, o presidente Bolsonaro divulgou um projeto de lei de autoria do presidente da CPI, Omar Aziz. Ele divulgou esse projeto em que Omar Aziz pretendia punir com até 3 anos de detenção um médico que receitasse remédio sem comprovação científica. Agora, a comunidade médica, obviamente, reagiu a isso, né? Os médicos protestaram com relação a isso e o Omar voltou atrás. Agora, é importante fazermos um paralelo entre o âmago da CPI e esse projeto de lei do Omar Aziz, porque a maior parte das perguntas apresentadas na CPI, elas se referem exatamente à orientação, indicação
ou recomendação do uso de determinados remédios no tratamento, no combate à pandemia. E essas três palavras podem parecer idênticas para nós, leigos, mas para as normas do Ministério da Saúde são questões completamente diferentes. Então, as perguntas são dirigidas nesse sentido em relação a alguns remédios. Quando o senador faz esse projeto de lei e ele é bombardeado pela comunidade médica, reclamam e protestam contra isso, ele percebe que fez um grande absurdo, porque ele está interferindo na liberdade do médico junto ao seu paciente de encontrar, dentro de um panorama, de uma doença ainda pouco conhecida, ainda pouco estudada, e uma doença que ainda não tem medicações específicas contra ela, esse médico ele precisa lançar mão de alguns outros remédios que não tenham uma indicação direta, na bula, por exemplo, para aquele tratamento. E a doutora deu uma aula, é espetacular. Se você não assistiu a CPI, recomendo que assista. O fato é que o senador precisou retirar esse projeto reconhecendo que a sua premissa, o seu intento era infundado. Ora, a mesma premissa, a mesma base deste projeto de lei é a mesma base das perguntas nesse sentido que são dirigidas dentro da CPI. Então, para quem estuda essa CPI, para quem acompanha a CPI, você pega a CPI, todas as perguntas e retira aquelas que são direcionadas ao uso de medicamento. O que fica? Fica a pergunta sobre as redes sociais do presidente Bolsonaro, quem cuida das redes sociais. Fica a pergunta de certos vampiros sobre por que a senhora não pegou um ônibus, encheu um avião e levou para Manaus. A senhora chefiou um grupo de médicos para ir para Manaus. Tinha algum médico intensivista nessa equipe que a senhora levou para lá? A senhora levou alguém para atender alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Se levante nesse exato momento. Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento, cada um deles está deixando sua família em casa, mudando de cidade e embarcando numa missão honrosa. Eles estão viajando para deixar Manaus para trabalhar nos hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia de coronavírus, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis da morte e colocaram a capa por jaleca. E assim, como nos filmes, merecem os créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas. Fica esse tipo de pergunta, vazia, e perguntas que uma pessoa qualificada como a doutora Mayra consegue responder e desmontar completamente essas narrativas. Portanto, se depois desse projeto do senador Omar Aziz, o Randolph conseguir levar o presidente à CPI... Para comunicar a Vossa Excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando a prestar depoimento dessa Comissão da República o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Para satisfazer os seus desejos de proximidade, seus anseios, etc., se ele conseguir fazer isso, basta fazer qualquer pergunta ao presidente Bolsonaro que essa CPI restará claramente, diante de todos os brasileiros, restará apenas como uma piada, apenas como uma memória cômica de um momento trágico que o Brasil vive. Ver Renan Calheiros ameaçando alguém de prisão, ver Omar Aziz, que tem toda a sua família envolvida em escândalos envolvendo recursos da saúde, ver Renan Calheiros, que anda numa corda bamba no Senado Federal, ver essas pessoas se arvorando, juízes, e tentando intimidar pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas que trabalham pelo bem desse país. Bom, essa CPI ela já caiu no ridículo, já caiu completamente no escárnio público. Eu vou colocar para vocês aqui um trechinho
para vocês verem como que é difícil uma pessoa qualificada, uma pessoa séria, competente, como a doutora Mayra Pinheiro, que deveria estar usando o seu tempo no Ministério da Saúde para trabalhar, para defender vidas nesse país, está sendo obrigada a responder perguntas estúpidas. Eu vou colocar 2 trechos aqui para você assistir. Como é difícil para uma pessoa preparada, qualificada, uma pessoa séria, que trabalha pelo bem do nosso país, trabalha para salvar vidas, ela precisa gastar o seu tempo para estudar e aí ir responder perguntas idiotas de pessoas, por exemplo, ela precisa explicar quem tem ou não tem legitimidade para receitar um remédio. Observe. Essa questão de prescrever ou não, ela precisa ser entendida aqui nesse espaço como autonomia médica. Não são membros do Legislativo, não são os membros do Judiciário, não é a imprensa que define que orientação os médicos devem fornecer para salvar seus pacientes. Isso precisa ficar claro para todos nós. Bom, pessoal, é por esse tipo de pergunta, é por esse tipo de contraste entre quem trabalha pelo país e quem apenas quer criar narrativa que o povo brasileiro está cada vez mais atento. Você vai ver um vídeo, e aqui não é um vídeo editado, de apoiador, vídeo feito pelo Bolsonaro, não, é do Marcos Caruso, que é um ator global, anti-bolsonarista, é um cara que está ali querendo combater o governo Bolsonaro, querendo fazer oposição, mas ele teve a obrigação moral de registrar a passagem da carreata. E segundo esse esquerdista, foram 7 minutos de carreata passando na porta dele. Mais 1 minuto de vídeo. Observe. Não para, não para. Faz 7 minutos que essa merda tá aqui sem parar. Bom, meus amigos, diante de tudo isso que foi falado aqui, diante dos ataques das Big Techs, nós temos visto comprovadamente que estamos diante de uma guerra de narrativas, uma guerra contra o Ocidente. Olha, a grande mídia, a extrema imprensa, a esquerda tentou o tempo todo guardar o Lula numa gaveta e apresentar ao povo brasileiro uma terceira via. Luciano Huck, Moro, Mandetta, Wilson, Dória, tantos outros que pudessem rivalizar com Bolsonaro. Mas como vocês viram nessa carreata do Rio de Janeiro, no último domingo, isso é completamente inviável. Então eles estão desenterrando essa múmia, libertaram uma múmia para ver se ela consegue concorrer com Bolsonaro, que é o Luiz Inácio. Agora, o Luiz Inácio, ele tem sim as pesquisas a seu favor. Nas pesquisas, Luiz Inácio ganha em primeiro turno. Agora, a esquerda tem um grande problema. A pesquisa é muito favorável para o Lula, mas pesquisa não vota. Pesquisa não tem título eleitoral. Então, quando o Bolsonaro vai às ruas e leva consigo uma multidão em Brasília, no Rio de Janeiro, certamente dia 12 em São Paulo será gigante. Quando o Bolsonaro consegue isso, manifestações como foi a do dia 1º, as marchas da família por todo o Brasil, enfim, quando o Bolsonaro faz esse tipo de coisa, fica cada vez mais claro que, para eles, para a esquerda, não resta grande coisa a não ser acentuar o ataque, a não ser radicalizar cada vez mais. Portanto, essa CPI e também a grande resistência por parte dessas forças de esquerda contra o voto auditável, e isso fica cada vez mais claro que é uma manobra contra todos nós. Então precisamos sim atuar arduamente. Infelizmente, muitos parlamentares dormiram durante 2 anos e deixaram para depois, protelaram o voto auditável. E hoje esse voto auditável é mais do que nunca urgente, porque precisamos ter essa PEC aprovada na Câmara e no Senado até outubro, senão nós não teremos o voto auditável no Brasil. Como eu defendo, tem que colocar voto auditável ou, se não for possível, colocar urna com voto impresso, urna de lona, porque só a eletrônica não pode ser válida porque não oferece uma possibilidade de auditoria futura clara, pública, a todos os brasileiros. Bom, meus amigos, nós não podemos nos limitar apenas no campo político-eleitoral. Porque, como eu venho falando no canal do Movimento Conservador, nesse canal, no Bispo TV News, muitas vezes nós elegemos parlamentares, mas que esses parlamentares, quando chegam na Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, eles não estão preparados, não têm base, não têm estrutura para enfrentar
a guerra como ela é, uma guerra cultural. Portanto, é fundamental que você, que todos nós, estejamos aptos para avaliar quem está capaz, quem não está capaz de participar desse embate, desse confronto. Um curso como Nós Somos o Ocidente, oferecido por esse canal, pelo Vista Pátria, a menos de R$1 por dia, com tanto conteúdo, com tanta qualidade, é um material fundamental para que você se prepare e que você também possa instruir a outros. Portanto, recomendamos para você Nós Somos o Ocidente, um curso espetacular. Ainda você pode fazer parte dele e participar daquele grande Tira Dúvidas com o professor Eduardo Vieira, aqui no Vista Pátria. E ainda falando sobre defesa, falando sobre guerra cultural, nós estamos presenciando nesse período, faltando 1 ano e meio para a eleição, estamos presenciando um acentuado ataque à liberdade de expressão dos conservadores. Estamos sendo caçados, estamos sendo perseguidos. Você tem acompanhado o que acontece, inclusive, na Jovem Pan, que era aí o grande espaço para os conservadores. Também lá já há um avanço da esquerda ali dentro, CNN e tantas outras. Meus amigos, é importantíssimo que nós tenhamos uma ferramenta para defender nossa liberdade de expressão aqui nas redes. Por isso eu estou divulgando aqui uma iniciativa que é o Justiça na Net. Justiça na Net, o link está aqui na descrição. Por apenas R$ 159,00, você adquire aí um manual prático para que você possa fazer a sua defesa, recorrer aí de decisões arbitrárias das Big Techs, seja ela qual for. Derrubada de publicação, derrubada de postagem, de canal, de perfil, de conta nessas redes sociais, retirada de monetização também. Então você pode ali, com esse passo a passo, com esse manual, fazer a sua defesa. E a nossa intenção é que muitas pessoas, por isso o custo é tão baixo, para que muitas pessoas em diversos pontos do Brasil possam recorrer, possam apresentar a sua defesa, apresentar a sua argumentação, e fazendo isso, assim, você consegue provocar que essas Big Techs tenham um trabalho. Para eles é muito fácil, retiram monetização, silenciam você e você é obrigado a criar outra conta. Agora não, agora você vai reagir, vai recorrer, eles serão obrigados a ir no judiciário, sustentar isso. Agora imagina, em cada cidade, cada estado, cada tribunal, eles precisando mandar um advogado para fazer a defesa da sua empresa. É isso que nós precisamos fazer, provocar essa pulverização de processos. É um direito novo, muitos advogados ainda não estão preparados para isso. Se você é advogado também, vale a pena você se especializar. Por apenas R$ 159,00, um material prático, bem orientado para você conseguir exercer o seu direito segundo as leis brasileiras. É o Justiça na Net, o link está aqui na descrição. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Peço a você que deixe o seu like, verifique se você está inscrito no Vista Pátria, ative o sininho. É importante que você faça isso para que o canal continue crescendo e mais pessoas recebam a mensagem, a verdade, por parte do Alan Frutuoso e de toda a equipe do Vista Pátria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.